Oi, pessoal, boa noite. A professora Margarete, que vai tratar do artigo 5º da Constituição. Nós vamos continuar a partir do inciso 32, tá? Gente, eu sei que é meio maçante, né? Constitucional, mas é importante, né? Que nós vejamos pelo menos os incisos mais cobrados desse artigo para a gente estar preparado para a prova, tá? Então, vamos lá? Artigo 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Gente, baseado neste inciso foi que houve a criação do CDC, o Código de Defesa do Consumidor. O objetivo do Código de Defesa do Consumidor é trazer uma relação igualitária entre consumidores e empresas, tá? É trazer uma defesa maior para o consumidor frente às empresas. Artigo 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, vamos prestar atenção nessa segunda parte, né? Ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Aí poderemos usar o exemplo do inquérito policial. Nós sabemos que o inquérito policial ele tramita em sigilo, né? Ele é feito em sigilo. Ninguém vai lá e qualquer pessoa pode dizer, eu quero saber de determinado inquérito policial que vocês estão fazendo agora. Não, né? Mas as informações personalíssimas acerca de nós mesmos, nós podemos sim requerer aos órgãos públicos e eles não podem negar. Se por acaso houver qualquer meio de tentar impedir de você obter essa informação personalíssima sua, você entra com recurso chamado habeas data, tá? Isso a gente vai ver lá para frente. Próximo inciso. Inciso 35. A lei não excluirá de apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Esse daí é o direito ao acesso ao Poder Judiciário, tá? Nada impede que você entre com uma ação. Ninguém pode dizer o que você pode entrar com a ação ou não, tá? Pedir é uma coisa, o direito de pedir é seu. Se vai ser apreciado ou não é outra coisa. Mas ninguém pode dizer que eu não posso entrar com o pedido de apreciação da lide que acontece, do bem que eu acho que foi lesionado, do meu direito que eu acho que foi lesionado, tá? Inciso 37, tá? O próximo inciso em vermelho. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Isso significa que, quando uma lei é criada, já tem que ser determinado, no momento da criação da lei, quem tem competência para julgar aquele determinado crime. Não pode existir, por exemplo, se diz que uma coisa é errada agora e aí se cria um tribunal especial para julgar aquela coisa. Tudo tem que estar determinado em lei. Cada vez que uma lei é criado também, é dito também a competência de quem tem para julgá-lo. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei assegurados: a plenitude de defesa, b, o sigilo das votações, c, a soberania dos vereditos, d, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Isso daí está falando do tribunal do júri, tá? A gente ouve falar muito disso da televisão, né? O tribunal do júri é criado por 7 jurados do povo. Não são pessoas conhecedoras das leis, são pessoas comuns daquela comunidade onde o crime aconteceu, tá? Plenitude de defesa significa que o réu tem direito à ampla defesa. Aquele acusado vai ter direito à ampla defesa. Ele vai poder usar de todos os meios lícitos para se defender. O sigilo das votações diz respeito a que um jurado não pode saber o voto do outro. Cada um decide por si. E eles também votam numa sala chamada sala secreta, onde só eles ficam, só eles conversam, só eles decidem. A soberania dos vereditos se refere a que o juiz, no caso do tribunal do júri, não é ele que diz
quem está certo e quem está errado, o que deve se levar em conta e o que não se deve. São aqueles 7 jurados. E o que os 7 jurados decidam tem que ser respeitado. O juiz, no caso do tribunal do júri, a única posição dele é fazer o cálculo da pena, tá? Seguir o que o júri falou e fazer o cálculo da pena. E a competência para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, dolosos são todos aqueles crimes que existiu a vontade de fazer. Tá? Tem que existir essa vontade, a pessoa estava disposta a fazer aquilo, tem que ser contra a vida. Os crimes de dolo eventual também são do tribunal do júri. Dolo eventual é quando a pessoa só assume o risco de fazer aquilo. Por exemplo, ao dirigir embriagado, alguém se predispõe a causar um acidente e causar morte. Ela sabe que o carro dela é uma arma, então ela se predispôs a isso acontecer. Então isso é um dolo eventual. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Aqui fica mais fácil a gente entender por exemplos. Antigamente, o motoqueiro podia dirigir sua moto sem capacete, não era crime. Aí tornou-se crime, certo? Todo mundo que anda sem capacete depois da validade dessa lei tem entrado em vigor, é penalizado. Digamos que amanhã entre em vigor uma lei dizendo que já pode andar, não é mais crime andar sem capacete. Então, se hoje você estava andando sem capacete e você foi penalizado, essa lei vai voltar, vai te atingir, vai tirar essa penalidade de você, essa punibilidade. Entenderam? A lei só volta atrás se for uma coisa que vai deixar mais benéfico. Se for para prejudicar, ela não volta, ela só vale dali por diante. Agora nós vamos falar de 3 incisos que a gente precisa prestar bastante atenção, tá? A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Primeiro vamos ver o que é racismo. Racismo é quando eu ofendo, a ofensa é geral, ligada àquela raça. Quando eu ofendo um indivíduo daquela raça, somente aquele indivíduo, não é racismo, é injúria racial. Apesar de ouvirmos direto na mídia que injúria racial sendo tratada como racismo, não é verdade, tá? Ponham bem isso, tenham isso bem claro. Racismo é quando se trata daquela raça, da ofensa daquela raça. Quando eu ofendo um indivíduo daquela raça, é injúria racial. Tá? Mas vamos seguindo. O crime de racismo ele é inafiançável e imprescritível. Qual que é a pena dele? Reclusão. Somente esse a pena é reclusão. Pensem bem, reclusão é a pena mais severa. Você não pode começar em regime aberto, você já vai começar em regime fechado, tá? Imprescritível quer dizer que passe o tempo que passar, uma vez cometido o crime, quando a justiça te encontrar, você vai pagar por aquele crime. Tá? E inafiançável significa que não pode ser arbitrada a fiança. Nem o delegado, nem o juiz vão dizer para você, paga tanto e você pode esperar em liberdade. Então, aqui, vamos usar uma formulazinha matemática. 2i mais r, tá? 2 i's. Um i significa inafiançável, o outro I significa imprescritível, mais R que é a reclusão, a pena dele, 2I mais R. Guardem isso, racismo igual a 2I mais R. Próximo inciso, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Vamos prestar atenção aqui. Inafiançáveis, como eu disse no inciso anterior, não pode ser arbitrado fiança. Insuscetíveis de graça ou anistia, eles são imperdoáveis, a eles não cabe nenhum tipo de perdão, tá? Vamos olhar uma formulazinha aí no próximo slide.
3TH igual a I mais I. 3T, tortura, tráfico, terrorismo. H, hediondo. Então, 3TH, tortura, tráfico, terrorismo e hediondos é igual a inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Então, são inafiançáveis e imperdoáveis. Então, 3TH, tortura, tráfico, terrorismo e hediondos, é igual a inafiançáveis e imperdoáveis, que são insuscetíveis de graça ou anistia, tá? Espero que isso daí ajude vocês a lembrarem bem e a definirem o que é cada um. Porque, geralmente, nesses dois incisos que nós já falamos, e no próximo, geralmente as bancas tiram um do outro. Dizem que um é reclusão, que o outro é imprescritível, e não é isso. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Né? Vamos ao próximo slide para ver se fica mais facinho de vocês guardarem essa formulazinha. GACM, Grupos Armados Civis Militares, igual a 2 Is. A mesma coisa que acontece lá no racismo. Ele é inafiançável e imprescritível. Não será arbitrado fiança e a qualquer tempo, você comete o crime hoje, durante todo o tempo da sua vida, a justiça, ao te alcançar, pode te penalizar, tá? Você será penalizado pelo crime ocorrido. Ele não prescreve, porque os crimes têm uma determinada data. A justiça não vai ficar em ad eterno te procurando por um crime que você cometeu. Tá? Existe um determinado tempo, um determinado prazo. Depois eles morrem, perdem a validade. Só que em alguns crimes, os chamados imprescritíveis, esse tempo não morre. Tá? Enquanto você existir, você vai ser condenado por aquele crime. Inciso 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Vamos lá ao exemplo. Natureza do delito. Os pedófilos, eles cumprem pena num lugar separado, né? Então, isso é uma referência à natureza do delito. Né? Ele está ali referente ao delito que ele cometeu. Todos aqueles que estão ali por aquele motivo. Em relação à idade, os menores de 18 anos não cumprem pena em instituições prisionais. Aqui no estado de São Paulo, eles vão para a Fundação Casa. Isso é referente à idade. E ao sexo, nós sabemos que existem os presídios masculinos e os femininos. Os sexos não se misturam dentro do presídio. E isso tudo é uma coisa que você tem que levar em consideração, porque as bancas elas costumam usar dois argumentos, dizendo, por exemplo, que é só separado por idade e por sexo. A natureza do delito é sempre deixada de lado, então vocês têm que ter isso na ponta da língua, porque é uma coisa fácil. Lembre-se, se o pedófilo cumpre em lugar separado, existe a natureza do delito. Se o menor cumpre em outro lugar, é em relação à idade. Se a mulheres e homens não cumprem no mesmo lugar, é em relação a sexo, tá? Então, guardem isso. Próximo inciso. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em crime comum, praticado antes de naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Vocês viram lá na aula passada que nós falamos que os direitos e deveres são para os brasileiros natos e os naturalizados. Então, significa que eles são iguais. Aqui nesse inciso, o que quer dizer é o seguinte: o nato e o naturalizado são iguais? São. Devem ser tratados iguais? Devem, a partir da hora da naturalização. Digamos que um indivíduo francês cometeu um crime lá na França, fugiu para o Brasil e chegou aqui no Brasil, ele pediu a naturalização.
virou cidadão brasileiro naturalizado. Depois dele estar naturalizado, foi pedida a extradição dele, dizendo que ele cometeu um crime na França. Esse crime foi antes dele pedir naturalização? Foi. Se foi antes, ele pode ser extraditado. Tá. Aquele francês veio de lá para cá, pediu naturalização no Brasil, virou cidadão brasileiro naturalizado. Ele voltou à França e cometeu um crime. Voltou para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, pediram a extradição dele porque ele tinha cometido um crime na França. Ele vai ser extraditado? Não, assim como todo brasileiro. Porque o crime que ele cometeu foi depois da naturalização dele. Tá? Agora, se for tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, ele vai ser extraditado, tá? E pensem bem, existe a extradição passiva e a extradição ativa, tá? Isso a gente trata lá para frente. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. O Brasil, ele é um país que adota o asilo político. Aqui nós respeitamos a liberdade política de cada um e a liberdade de opinião. Sendo assim, seria contraditório nós extraditarmos alguém pela opinião dela ser contrária em um determinado país e considerada crime, ou pela posição dela política. Então, isso nós não fazemos. Foi crime político, nós não extraditamos. Está no Brasil, não extraditamos. Foi crime de opinião, nós também não extraditamos. Ele não será extraditado, tá? Lembrando que isso, novamente, faz referência ao que o Brasil adota o asilo político. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Você vê, os incisos eles vêm se completando. Lá atrás, nós falamos que ninguém pode ser... Ao existir uma lei, tem que existir um juiz competente para julgar aquela lei. A mesma coisa que vem completando. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Eu tenho autoridade para julgar esse crime? Sou eu que detenho essa autoridade? Eu posso julgar. Ninguém mais pode julgar no meu lugar. Ai, mas está demorando 10 anos. Calma. Ninguém vai tomar o meu lugar, ninguém pode vir no meu lugar e julgar por isso. Eu sou a autoridade, entendeu? Cada crime é julgado no lugar. Por exemplo, os crimes eleitorais não podem ser julgados na vara de família. Entendeu? É isso que você tem que entender. E todo mundo só pode ser sentenciado pelaquela autoridade competente. Ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Existe todo um rito a ser seguido. Ele está descrito aí, né? Todo rito, primeiro isso, depois aquilo. Então, o devido processo legal tem que ser obedecido. Vocês já ouviram falar naquela frase, todo mundo é inocente até que se prove o contrário? Então, porque até o final, até o trânsito e julgado daquele processo, ele não vai ser condenado, ele não vai ser considerado culpado. Tem que existir um rito, tem que existir toda a obediência. E só depois é que a pessoa pode ser privada da sua liberdade. Tá? Só depois ele vai estar lá. Você vai cumprir 2 anos e 4 meses de pena. Você vai perder sua liberdade por tanto tempo, entendeu? Qualquer dúvida, chamem aqui no privado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que as coisas tenham ficado claras. Eu tenho tentado falar da forma mais simples possível, tá? Tenho tentado achar umas formulazinhas aí para ajudarem vocês a guardar. Mas qualquer dúvida, chamem aqui no privado, tá? Vou deixar as questões agora lá no grupo. Leiam com atenção, prestem atenção na pegadinha. Escutem a aula novamente, respondam as questões e espero que todo mundo acerte, tá? Beijo, boa noite.